Som. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Havendo número legal na forma regimental, declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária, realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas Ana Beatriz de Almeida, Catarina Aragão, Régia Freitas, Rafael Xavier Conrade Gonçalves e Daniele Langner. Todos médicos no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço para que a depoente seja encaminhada à mesa. Doutora, pode acompanhar ela também, por favor? Doutora Régia Freitas, né? Está acompanhada da advogada doutora Stephanie Mantovani. Obrigado, doutora. Antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-la quanto ao seu dever legal na condição de testemunha perante esta comissão parlamentar de inquérito. Nos termos da lei, a testemunha regularmente intimada tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor, e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear quaisquer informações, de acordo com o artigo 4º da Lei nº 1579/52, concomitante com os artigos 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho, punido com pena de reclusão. Feitas essas advertências, passa a colher o seu compromisso. Doutora Régia Freitas, a senhora se compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. Obrigado. E a senhora tem quanto tempo de formação? Eu me formei em junho de 2024. Ok, obrigado. A sua atuação no hospital decorre de contrato formal com a Ampamic ou com instrumento jurídico? Nenhum dos dois. Eu fui e eles pediram que eu fizesse uma PJ e fizesse como se fosse uma folha com todos os meus dados, e através desses meus dados eles me inseriram no hospital. Não tem nenhum tipo de contrato? Nenhum. Essa folha você poderia nos fornecer? Eu não tenho folha, ficaram com eles. Mas assim, eu tenho até os dias que eu trabalhei lá, porque eu tirava foto do ponto. Isso eu já tenho cadastrado no meu celular, porque às vezes a gente fazia croca, algumas coisas assim eu deixava registrado.
Mas nos demais hospitais que você trabalha, você também trabalha sem contrato? Nos outros hospitais que eu trabalho, tem um com o Hospital de Porto Real, que é concurso, né? Então, assim, a carteira assinada, tudo certinho. E um outro hospital que eu trabalho também é via PJ, e lá tem contrato. E você, quando foi chamada para trabalhar, você não questionou referente a não ter o contrato? Eles falaram que ia fazer depois, e aí nunca foi feito. Ok. Porque, na realidade, eles falaram assim, olha, você vai iniciar e aí, se tudo der certo, né? Porque, na realidade, eu era clínico geral, prestava atendimento no pronto atendimento e fazia toda a parte de emergência que chegava, né? E como eu estava iniciando uma pós-graduação em medicina de emergência e medicina intensiva, aí eles falaram que iriam avaliar minha permanência. Então, você trabalhou esse tempo todo sem um contrato? Sim. Como se fosse uma experiência? Sim. Ok. Aqui? 3 meses, né? Só recebi julho, agosto, setembro, outubro. Na verdade, 3 eu vou... meses. Entendeu? Sim. Presidente. Melhor. Senhor presidente, inclusive, a Sim. gente tem uma ação judicial contra a associação, né, que foi por intermédio dessa associação, o contrato não, né, a contratação sem formalização jurídica, e já que eles não pagaram nenhum dos plantões que foram feitos em agosto, setembro e outubro. Eu acho isso importante porque, como se trata, né, de uma investigação nesse sentido... Mas você tem, pelo menos, a data, você lembra a data de início, né? Sim. E tem alguma mensagem, um WhatsApp dessa data inicial? Tem. Tem alguma conversa? Sim. Tá. Se necessário for, nós vamos requerer isso a você, tá bom? Com certeza eu tenho tudo registrado. Doutora, você recebe regularmente seu salário? Não. Desde quando os pagamentos estão atrasados? Eu iniciei em junho, recebi em julho e depois trabalhei todos os outros meses sem receber. Ah, tá. Junho de 2024 até outubro de 2024. Eu trabalhei junho e julho, fui receber somente em julho. Depois trabalhei julho, agosto, setembro e outubro. E eu pedi para sair porque não estavam fazendo pagamento. Eu até pedi para que fosse, pelo menos, pago alguma parte, já que eu emitia todos os meses as notas e eu tinha que pagar, né, em relação, né, aos impostos. E aí eu pedi até mesmo para contribuir com alguma parte, se poderiam, eles disseram que não. E quando eu pedi para sair, inclusive, eles falaram que eu não poderia sair porque, como era emergência, eu não poderia deixar de prestar os atendimentos às pessoas. Foi por isso que eu deixei um tempo a mais, fiquei ainda insistindo em prestar o atendimento. Então, seu pagamento hoje está atrasado há quanto tempo, exatamente? Eu não estou mais lá, mas desde julho eles não pagaram mais, eu emiti todas as notas. 4 meses. Seriam Sim. 4 meses Uhum. de salário atrasado? 3 julho, agosto, setembro e outubro. 3. 3 meses. Você poderia nos informar qual o quantitativo desses 3 meses em atraso? Não, total é aproximadamente 30 mil. 30 mil reais. Uhum. Doutora, boa noite. Boa noite. Alguma justificativa foi apresentada pela direção do hospital, do IPAMIC, para a ausência de pagamentos? Sim. Sim. Quais foram? Eles falaram que não estavam recebendo e quando tinha esse repasse, teria que dividir entre as pessoas, porque havia alguns processos que deveriam pagar os médicos anteriores e que assim que fosse saindo o dinheiro, eles iriam acertar com a gente. Então, assim, tem pessoas que fizeram um plantão avulso
por exemplo, foi lá um dia e fez o plantão, né? Essas pessoas receberam. As pessoas fixas, como eu, que iam toda semana e que emitiam notas fiscais no final do mês, eles falaram que, como o valor era mais alto, realmente deveria esperar. Então, era mais ou menos um mês, um colega meu que trabalhava comigo recebia, aí no outro mês ele não recebia, eu recebia, e assim eles iam fazendo. Eles Obrigado. informaram que quem que não pagava? Eles falaram que não recebiam a verba. De onde? Eles se informaram? Não sei, não falaram de onde vinha. Tá? Eu tratava diretamente com a Rosa e com uma outra pessoa que trabalhava na secretaria. Mas que eu também tenho o WhatsApp dela e tenho trocas de mensagens. Ok. Eles não falavam de onde via a verba, só dizia que não recebia, né? Uhum. Obrigado, tá? Nada. Doutora, há registro formal das suas horas ou plantões que você realizou? Sim, Você poderia nos fornecer? sim. Você consegue nos deixar para a gente hoje? Ou encaminhar amanhã? Posso procurar, porque assim, como eu fui fazendo os plantões e não foi uma coisa assim pensada, eu tirava foto mesmo para eu ter organização, que teve alguns plantões que eu não fazia, porque eu ia para o curso. Sim. E colocava outra pessoa. Então eu tenho pode ser que eu não tenha todos, mas alguns eu tenho sim. Não, que a senhora puder nos encaminhar já Sim. vai estar contribuindo para a CPI. Ótimo. Doutora, já foi informado sobre valores repassados pelo município de Coatis à APAMIC que seriam destinados ao pagamento dos profissionais de saúde? Alguma vez já foi passada essa informação para vocês? Não. Vamos lá. Doutora, o hospital já lhe ofereceu alguma forma de compensação, promessas de pagamento ou acordo referente aos atrasos? Quando eles atrasavam, quando eu entrei lá, na realidade, eles a diretora de lá, né, que também está aí no processo, a doutora Paola, explicou que o hospital demoraria entre 30 a 60 dias fazer o pagamento, que era normal. Então, até dentro desse prazo, tudo bem. Depois que foi atrasando muito, eles falaram, mês que vem a gente vai te pagar, mês que vem vai pagar. Eles falaram que vão depositar para a gente. Nossa, não depositaram. Estão fazendo isso com todo mundo, está todo mundo sem receber. E aí meio que você ficava naquilo dali, né? No aguardo. Entendi, doutora. Obrigado. Doutora, mas a senhora disse que eles vinham informar que depois vai pagar, mas quem informava? Quem era essa pessoa que levava essa informação para vocês? A Rosa. A dona Rosa que levava essa informação. Levava ela junto com o setor jurídico dela. Eu posso até ver o nome da pessoa, mas de cabeça eu não lembro o nome da pessoa, mas eu tenho a pessoa aqui, que conversava comigo. Mas foi você que buscou informação sobre os Sim. atrasos ou ela procurava vocês para poder informar? Não, todas as vezes eu que ia, e às vezes, assim, teve um momento em que eu chegava no plantão já para procurar, porque, na realidade, eu tive alguns problemas pessoais, né? E eu falei, gente, paga pelo menos uma parte, porque eu preciso pagar o convênio dos meus filhos. Paga pelo menos essa parte que eu preciso. E aí eles não respondiam. E como que ia cortar, né, o convênio, eu tinha que pedir para ir para a recepção falar com elas, para elas me autorizarem a subir. Algumas vezes eu já subi por conta própria e elas não me receberam. Entendi. Em sua percepção, doutora, como os atrasos salariais têm impacto no atendimento médico e o funcionamento da unidade hospitalar? Quando eu estava lá e estava sem receber, eu trabalhava da mesma forma. Nunca deixei de ir nos meus plantões, nunca atrasei, sempre tive responsabilidade. Depois que eu saí de lá, eu não sei como ficou, mas dentro dos meus plantões eu fazia todo o combinado que era de atender os pacientes, até mesmo em relação, eram 2 médicos, né? Sempre um almoçava, o outro ficava, nunca teve falta de compromisso em relação ao horário também.
Mas, igual a senhora mencionou anteriormente, que pela falta de pagamento, quase que você perdeu o convênio dos seus filhos, né? Uhum. Você não acha que isso também impactava no atendimento? Como eu tinha outros vínculos, eu tentava equilibrar, mais ou menos, sabe? Mas eu acho que não impactava no meu atendimento, porque eu tenho que fazer o meu melhor, independente de qualquer coisa. Mas eu realmente achava que eles iriam pagar. Então, também eu não me preocupava tanto, porque eu não imaginava que iria receber um calote, né? E em algum momento a direção do hospital te deu uma posição de quanto seria esse pagamento? Seria pagar os 3 meses atrasado? Não. Não? Nunca falaram. Eles falaram assim, olha, quando a gente tiver um retorno, a gente fala. E, às vezes, eu cobrava a pessoa pelo WhatsApp. Eu tenho também esse registro. E a pessoa nem respondia mais. Nunca te deram posição de data? Não deram. Doutora, há conhecimento entre os profissionais de que recursos públicos estariam sendo desviados ou mal aplicados na gestão do Hospital São Lucas? Eu não fiquei sabendo sobre. Por acaso chegou alguma informação a vocês? Chegou ao conhecimento de vocês algum comentário Não. relacionado a essa pergunta que eu lhe fiz? Depois que eu saí de lá, foram faladas algumas coisas que eu não posso comprovar, mas escutei algumas coisas sobre. Sim. A senhora pode falar o que a senhora escutou sobre? Tá, sim. Eu escutei que acho que a Ana trocou de carro várias vezes, que ela comprou vários imóveis aqui na região. Eu não sou daqui, tá? Então, não sei muito, que ela comprou vários imóveis à vista, que pagava faculdade de algum familiar de medicina um semestre inteiro e que, vamos colocar assim, entre aspas, ostentava algumas coisas. Como eu não sou daqui, eu ia para o meu plantão e no outro dia eu ia embora sem saber muitas coisas, sabe? Mas o que eu escutei depois que eu saí daqui foi isso. E essa Ana, você sabe o que ela é da presidência do hospital? Ela era presidente, né, do hospital. Não, presidente é a Rosa. A Rosa, desculpa, era A Rosa, Rosa. tá? Toda pessoa que eu falei era Rosa. Tudo isso que eu falei era Rosa. Nossa. Entendi. Isso. Mas esses comentários vinham de colegas da profissão. Eram de enfermeiros que eu já tive contato lá dentro, né, e que trabalham comigo em outras unidades, de pessoas que moram aqui, que não se consultam mais aqui, mas que consultam comigo, por exemplo, em Porto Real, e aí vem essas queixas dos pacientes de Coatis para Porto Real. Então, assim, são coisas que, né, vão somando. Pelo relato da senhora, então, a senhora não escutou isso somente aqui no município, também já escutou isso fora do município? Com pessoas que moram aqui Sim. ou que trabalharam aqui, sim. Sim. Obrigado. Por nada. Doutora, você ou colega já se formalizaram denúncia ou a comunicação à Prefeitura e à Câmara ou ao Ministério Público sobre a falta de pagamentos? Não, então não. Não? Obrigado. Nada. Doutora, ainda... Na verdade, só para esclarecer, não foi formalizado esse tipo de reclamação porque acreditamos que isso tivesse alguma relação com um repasse de verbas do município que, por algum motivo, tivesse travado, né, em processo administrativo interno e que o atraso fosse em relação a isso. Como eram só 3 meses, a gente não acreditou que tratava-se disso, porque senão teria sido formalizado com certeza. Sim. Senhor presidente, é só uma pergunta, que a doutora advogada ela está respondendo no lugar da médica. Eu apresento ela no processo judicial que a gente entrou, inclusive, contra eles. Então, mas aí fica assim, a senhora fala com ela que aí ela... Esse processo foi... Tá bom? Então, eu vou te falar. Isso. Então não, eu já respondi, tá tudo certo. Obrigado, tá? Mas, doutora, então vocês entraram com o processo já? Entramos. Entraram com o processo. Mas
ainda dentro dessa pergunta, não foi feito nenhum outro comunicado em algum outro órgão, tipo o próprio CREMERGE? Não, não fiz. Não fiz. O que foi feito foi que a Paola fez a Paola, que era a diretora, né? Ela recolheu assinaturas de todos os médicos para reforçar, eu acho que é isso daqui que a gente está tendo hoje. Eu creio que seja isso. Obrigado. Eu acho que só foi isso por enquanto. Não sei. Doutora Régia, em relação à estrutura administrativa da PAMIC, os médicos têm acesso aos relatórios financeiros e prestações de contas? Não. Nunca tiveram acesso? Não. Doutora, alguma vez lhe foi solicitado emitir notas fiscais ou recibos de valores que não foram efetivamente pagos? Sim. Eu fiz a emissão das notas todos os meses e paguei os impostos, e eles falaram que emite que a gente vai te pagar. Se você não emitir, você nunca vai receber. Eles quem? A direção do hospital. Tem nomes? Tem. Posso pegar no celular para ver o Pode, nome da Sim. pessoa? pode, fica à vontade. Porque senão vou ficar falando Fica à dessa vontade. pessoa sem... Vou ficar falando sempre dessa pessoa sem... Márcia. Sempre falei com a Márcia, que era do RH e do financeiro. Márcia, do RH e financeiro. Uhum. Sim. Então, essa informação sempre, quem pedia, quem solicitava, na verdade, era a Márcia. A Márcia. Sempre ela. Sempre ela. Só quando teve esses meses que foram mais longos, né, em relação ao pagamento, que eu comecei a conversar com a Rosa. E a senhora se sentia coagida quando ela falava para você emitir a nota sem o pagamento? Eu achava que iriam pagar, sabe? Então ela falava assim, ó, se você não emitir, a gente não tem como a gente te pagar. Então meio que era obrigatório fazer, até porque Via em isso todos os como outros ameaça? locais. Então, tá, isso mesmo. É porque eu achava que isso fosse a parte para receber. Era condicionado a isso. Então, você tem que emitir a nota para você receber. Aliás, em todos os locais são assim. Você trabalhou, emite a nota e recebe. E era isso que eu pensava que fosse correto. Entendi. Né? Doutora, quantos meses seguidos aconteceram isso? 3 meses. Eu trabalhei em junho, só recebi em julho. Aí, agosto, setembro e outubro, eu fiquei sem receber. Emitindo as notas, mensalmente. Doutora, qual é a atual situação da equipe médica no hospital? Houve evasão profissionais por falta de pagamento? O meu motivo foi por isso, foi por falta de pagamento. Eu gostava muito do hospital, eu gostava de toda a equipe, eu gostava de trabalhar lá, era tudo certo. Porém, por essa falta de pagamento, por muito tempo, eu não consegui ficar. Tá? Mas em relação a equipe, médicos, relacionamento, nunca tive problemas. Mas a senhora tem relatos de outros médicos também que saíram por falta de Sim, pagamento? sim. Inclusive a diretora, né, a Paola, saiu por falta de pagamento. Alguma vez a senhora deixou de atender ou até mesmo não comparecer ao trabalho por falta de pagamento? Nenhum dia. De jeito nenhum. Muito obrigado, doutor. Por nada. Doutora, como que a ausência de pagamento afetou, na época que você trabalhou no hospital, sua rotina? Então, na realidade, eu pagava para trabalhar, né? Porque tinha um deslocamento, eu moro em Volta Redonda, tinha um deslocamento para vir para cá, e o meu maior prejuízo que eu vi ali, que eu até pedi para pelo menos ser pago um mês,
foi que eu deixei de pagar o plano dos meus filhos. Então, assim, deixei de pagar a escola. Então, assim, um mês eu pagava a escola, aí outro mês eu ia lá e pagava o plano. E aí, assim, cada mês pagava uma coisa. Afetava muito sua rotina, então? Afetava financeiramente, sim. E isso mudou alguma coisa no seu atendimento com os pacientes? Nunca mudou. E nem sua dedicação ao hospital? Não. Os dias que eu não consegui trabalhar no hospital eram dias que eu estava estudando mesmo para um aperfeiçoamento meu e para o hospital também, né? E eu sempre colocava uma pessoa no meu lugar. Inclusive, eu paguei do meu bolso a pessoa para ir fazer o meu plantão, que eu não recebi. Eu paguei antecipadamente o médico para ficar no meu lugar. A senhora pode nos informar qual que é o valor do seu plantão? Era na época que a senhora trabalhou ali? Pode pegar. Posso pegar? Pode. É R$ 2.500, 24 horas. 2.500. Isso, 24 horas. E eu fazia sempre 24 horas semanais. Semanais. Você trabalhava uma vez por semana aqui? Uhum. Doutora, a administração da PAMIC, Hospital São Lucas, ou os responsáveis pelo hospital, já chamaram a senhora ou seus colegas médicos para esclarecer a situação financeira? Alguma vez já chamaram vocês? Não, eu que sempre fui atrás de perguntar, saber. Nunca propuseram uma reunião? Nunca. Relatos de alguns colegas seus médicos que foram chamados para isso também? Ninguém. Era assim, cada dia um ia lá em cima, né, na diretoria, e perguntava, hoje eu vou receber? Era desse jeito. Ninguém chegava e tinha um porquê. Você não está recebendo por esse motivo. Nunca tivemos. Sempre os médicos procurando? Sim. E a senhora informou que quando a senhora deu início aqui, já sabia que ia ter o pagamento atrasado por 2 meses? Iam pagar em 30 dias, no máximo, por até 2 meses. Isso é frequente em mais um outro hospital aqui da região. Então, mais ou menos, parece que seria a mesma coisa. E aí, igual a Paola, né, que era a diretora, ela já deixou avisado que seria dessa forma. E dessa forma eu falei que tudo bem, eu iria trabalhar, mas eu ia receber os 2 meses. Entendi. Juntos, sabe? Doutora, você já presenciou a situação em que o serviço de exames ou medicamentos foram interrompidos por falta de pagamentos de fornecedores? Eu já vi faltar medicamentos, mas não consigo informar se é por conta de atraso de fornecimento de alguma coisa. Eu sei que já faltou medicamentos. Sim, medicamento. Então, em plantões da senhora, já houve falta de medicamento? Sim. Inclusive, até assim, pacientes que eram, vamos supor, vou relatar um caso, paciente que era daqui, do município, foi internado em Porto Real. E aí, Porto Real trouxe o paciente de volta, tá? Para cá. E aí, para receber o paciente aqui, não tinha medicação dele. Porto Real fez uma, entre aspas, doação da medicação que ele usaria no hospital. Aqui, né? Então, assim, era para o hospital ter, mas o hospital não tinha medicação comum. Somente medicação? Insumos? Exames, a senhora tenha pedido e não recusaram de fazer porque estavam sem o serviço? Alguma coisa a mais para a senhora acrescentar? Olha, o que tinha na época era redução do atendimento. Por exemplo, o raio-x funcionava apenas a partir de 10 horas da manhã.
exames laboratoriais eram solicitados de manhã, iam para a terceirizada, acho que para Volta Redonda, e esse resultado vinha de tarde. Então, assim, para mim, isso é comum do hospital. Mas, assim, em vários hospitais que eu trabalho, tem um laboratório próprio, tem um radiológico 24 horas, coisas que realmente são necessárias, né? Porque às vezes um paciente chega à noite num trauma, por exemplo, não tem raio-x. Então, se for por isso, sim. Mas, doutora, ainda dentro dessa pergunta, e aparelhos como respiradores, escutamos relatos já que o respirador parece que em alguma época não funcionava. Sempre tinha problemas com alguns aparelhos. Então, assim, solicitavam-se crocas, e aí tentavam dar uma improvisada, né? A enfermagem tentava improvisar de alguma forma, para sempre ter alguém, sempre ter algum equipamento para suprir. Na sua experiência na medicina, a falta de um medicamento ou a falta de um respirador pode levar um paciente a óbito? Com certeza, um desfecho ruim. E já aconteceu? No meu plantão, não. A senhora relatou que teve um paciente que teve doação do hospital de Porto Real. E quando a senhora fazia prescrição de algum medicamento que não tinha ali no hospital, como que era o andamento? Eles pediam para que eu fizesse num receituário à parte esse medicamento, e o farmacêutico do hospital, não sei falar o nome, ele ia até a farmácia e comprava essa medicação de uma forma avulsa. E nessas farmácias mesmo daqui da região, por exemplo, o paciente asmático precisa de, vou falar bem um termo para vocês entenderem, de bombinha. E aí ele ia lá, comprava e trazia. Era dessa forma. E se fosse fora do horário das farmácias, como que vocês faziam? Aí fazia alguma substituição que tivesse disponível. E você já foi orientado alguma vez a pedir para o paciente que ele comprasse a medicação que não tivesse no hospital? Não. Se não tivesse disponível para o hospital, não era nem para solicitar nenhum exame e não era nem para pedir para ele comprar. Quem deu essa orientação para a senhora? Doutora Paola Cardoso, diretora do hospital. Assim quando eu entrei, tá? E aí ela colocou, pontuou várias coisas antes de entrar, como deveria ser feito esse fluxo. Mas, doutora, se a senhora está prescrevendo a medicação, né? Ou se você nota que o paciente precisa de um certo exame, como deixar de pedir? Existe essa possibilidade de falar com o médico? Eu não deixava de pedir. Eu internava esse paciente e aí depois a doutora Paola dava o seguimento desses pacientes da melhor forma possível. Ou ela fazia a transferência desses pacientes, ou ela conseguia essas medicações para o paciente, não de uma forma imediata, mas talvez um pouco mais para frente. Mas ela nunca deixou de tentar, pelo menos. Agora, assim, quando eu estive, eu nunca vi algum paciente indo a óbito, por exemplo, por alguma falta, né? Igual já teve paciente grave aqui, que eu já fui para o Hospital de Emergência de Resende, o SAMU nos deu apoio. Então, assim, coisas que não tem. Não sei se é possível uma tomografia aqui na região, mas são coisas que realmente o paciente precisa, mas dentro de um critério de gravidade a gente vai buscar apoio fora. Tá, então no plantão da senhora nunca aconteceu, mas já escutou relatos de ter acontecido no plantão de algum colega seu de trabalho? Óbito, não. E a senhora mencionou, doutora, que os 4 meses que a senhora trabalhou lá, o raio-x não funcionava 24 horas? Não funcionava. Durante esse período de 4 meses nunca funcionou 24 horas? Não. E o exame laboratorial também tem um período também para pedir. Se for assim, se for de uma extrema urgência, vamos supor, o paciente está com infarto, tá? E aí você consegue solicitar. Demora um pouco, acho que o motoboy que fazia levava, né, o exame do paciente, mas vamos supor, em caso já o paciente está com uma infecção,
urinária, e aí eu preciso de um exame. Às vezes eu colhi o exame, entrava com uma medicação empírica, que pode ser feito, e aí sim o paciente retornava depois com o resultado do exame. Então, assim, demorava um pouquinho, porque não tinha esse serviço. E esse motoboy que a senhora mencionou, ele fica lá no hospital 24 horas? Não, ele era acionado. Aí, independente do horário, ele leva os exames? Em caso de gravidade, sim. Doutora, retornando à pergunta anterior que eu fiz da senhora, a senhora disse que a óbito nunca escutou uma informação de ter evoluído. Mas e evolução a piora? Já teve relatos? Piora, o paciente tem piora tanto a ponto que eu chego a internar o paciente, eu não posso liberar o paciente, né, vendo que ele tem uma piora. Então, sim, o paciente tendo uma piora, a gente interna o paciente para ter melhor reavaliação do quadro. Obrigado, doutora. Por nada. Doutora, na sua visão, a direção da PAMIC tem agido com transparência e ética na gestão dos recursos públicos destinados a ela? Sabendo de tudo, agora, creio que não. Doutora, há médicos contratados diretamente pela prefeitura ou todos são remunerados exclusivamente da PAMIC? Não tenho conhecimento que são da prefeitura, não. Todos são da PAMIC. Doutora, você saberia dizer se há disparidade de pagamento entre médicos com funções semelhantes? Não. O mesmo valor que a senhora recebe de plantão, os outros demais médicos também recebem? Quando eu entrei, o valor era um pouco maior. E aí, um pouco depois, esse valor foi diminuído pouca coisa, acho que R$100, alguma coisa assim. E todos os médicos que a senhora tem contato recebiam o mesmo valor que o seu de plantão? Sim, até o momento que eu saí, porque eu acho que eu fui uma das últimas a sair que recebi esse valor de R$ 2.500 o plantão. Nisso, sim, todo mundo recebia a mesma coisa. Porque hoje a senhora tem conhecimento que é mais, é menos o valor do plantão? Menos. 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 Sabe me informar quanto? Eu acho que é entre 100 e R$200 mais barato a cada 12 horas. Eu acho que talvez, assim, a cada 24 horas, R$2.000. A gestão da PAMIC fornece recibos, contra-cheque ou algum comprovante de vínculo empregatício e dos valores devidos que você trabalhou? Não. Nunca recebeu nada? Nunca. Era depositado como para a senhora? Era em dinheiro? Depósito? Não, Pix? depósito em conta. O nome do hospital? Posso dar uma olhada? Eu acho que teve um depósito que foi diretamente da conta da Ana, da Rosa. Da Rosa. Não, a senhora pode repetir para mim essa? Eu vou ver aqui. Sim. Não, porque se não for o meu, foi o do colega meu que fez plantão comigo. Tem que pesquisar, porque eu só depositar uma vez. Não lembro. Não, só a nota. Não. É porque eu tenho eu só recebi uma vez, então eu não lembro ano passado se foi através de quem que foi esse recebimento, mas a minha nota era emitida para a PAMIG, que eu estou verificando aqui. Mas foi depósito, Pix? Foi depósito em conta. Depósito em conta. Uhum. A senhora conseguiu acessar quem que fez o depósito? Não consegui. Eu tenho que puxar os meses atrás. Eu só consegui ver as notas que eu emiti. Ela falou que não.
A senhora consegue também deixar para a gente, junto com as demais informações? Posso procurar, sim. Tá, obrigada. E dentro dessa pergunta ainda, doutora, a senhora tem informação de como era feito os pagamentos também de alguns colegas seus? Era feito da Da mesma mesma forma? forma. Uhum. Já escutou por acaso, doutora, algum comentário sobre um profissional receber o valor em espécie? Nunca ouvi. Algum comentário de algum colega seu? Não. Que trabalhavam comigo, não. E você tem relato de algum médico que recebia corretamente os pagamentos? Ninguém Ou todos recebia. estavam entrados? Todos recebiam em atraso. Todos em Era atraso. unânime. Uhum. Doutora, você já teve acesso ao plano de trabalho da PAMIC que justifica a destinação de recurso público? Não. Não. A PAMIC e o Hospital São Lucas nunca apresentou um plano de trabalho. Não. A senhora já foi convocada a assinar alguma folha de pagamento em branco? Não. Tem relato de algum colega seu que fez isso? Não. Doutora, a direção do hospital tem oferecido condições adequadas para o atendimento, como insumos, medicamentos e suporte técnico? Na época que a senhora trabalhou. Eu tô tentando buscar a palavra ideal para não... Dentro do básico, sim. Dentro do bem básico, sim. Tinha. Por exemplo, com curativo. Tecnicamente falando, doutor, o que seria esse básico? Então, um curativo, um pronto atendimento para coisas mais leves, como um resfriado, um antibiótico, remédio para dor de cabeça, coisas assim, mais leves em geral, sim. Coisas mais avançadas, nem sempre. A senhora poderia me explicar as coisas mais avançadas tecnicamente? Sim. Um paciente com trauma grave, aí a gente não tinha, vamos supor, um tomógrafo, não tinha talas adequadas, né, gesso, pacientes com uma insuficiência cardíaca para a gente investigar problemas coronarianos, nós não tínhamos isso. Pacientes que vão mesmo para a internação, sempre precisa que esses pacientes sejam transferidos para Volta Redonda, para Barra Mansa, para fazer, completar o tratamento, ou então ter um diagnóstico complementar através dessas tomografias, através de outros exames, CAT. Então, a senhora estaria dizendo que se um paciente evolui a piora, tinha que buscar uma transferência porque o hospital não tinha condições desse atendimento? Sempre. E aí, né, aí cabe o médico fazer isso, identificar isso precocemente e fazer isso da forma mais rápida possível, né? Exemplo, já chegou um paciente lá que eu consegui identificar um infarto, pedi transferência para Barra Mansa e o paciente conseguiu fazer uma angioplastia, que é o tratamento preconizado, tá, para pacientes com infarto. Mas vamos supor, às vezes, nem sempre ou qualquer colega consegue a um tempo mínimo, né? Porque tem um tempo específico para isso. Fazer tudo isso de uma forma mais rápida, sabe? Conseguir transferência, falar com o médico que está do outro lado, conseguir todos os exames. Não conseguir os exames. Na realidade, é porque a gente não consegue tudo muito rápido para despachar o paciente, entendeu? Para fazer essa transferência do paciente. Então, assim, muitas coisas assim, não dependiam da gente. Então, por isso que alguns tratamentos acaba a gente abrindo um leque para conseguir
para suprir o atendimento ao paciente. A senhora tinha livre autonomia de pedir transferência? A senhora tinha que... Tenho sim. Mas, assim, a transferência depende de um núcleo interno de regulação, chama NIR. Sim. E aí, as outras cidades dependem do paciente ter vaga. Às vezes eu quero transferir um paciente policraumatizado, vamos supor, para a Santa Casa. E a Santa Casa não tem vaga para isso no momento. E aí a gente aguarda, né? Vamos supor, se for um paciente muito grave, aí vai de vaga zero, que é assim, imediato, porque senão o paciente morre. Já houve isso aqui na unidade, esse paciente que eu já falei, que eu levei para o hospital de emergência de Resende, um garoto acho que de 15 anos. Foi atropelado, acho que em Falcão, e aí veio o SAMU, veio todo mundo. E aí eu imediatamente entrei na ambulância do SAMU e já fui com o paciente, sabendo que ele poderia evoluir a óbito. E quando a senhora fazia acompanhamento do paciente, ficava algum outro médico no local? Ficava. Sempre tinha que ir um acompanhando o paciente e o outro ficava no local. Agora, se chegasse 2 emergências, aí realmente teria que fechar as portas, né? Nunca aconteceu de chegar 2 emergências a ponto dos 2 médicos saírem. E na época que a senhora trabalhou lá, tinha pediatra? Tinha. Médico que atua em pediatria. Mas pediatra não? Não. Só o médico que atua? Sim. Certo. Doutora, na sua opinião técnica, um hospital que é considerado um hospital de pronto-socorro, de emergência, o Hospital São Lucas, ele hoje teria os aparatos para ser um hospital de pronto-socorro e emergência? Ele está preparado para isso? Não. Alguns equipamentos já são bem antigos, né? Um pouco assim degradados. A gente tem uma certa dificuldade em ter tudo assim parece que não foi fazendo certas manutenções, sabe, desses equipamentos, e aí ou trocas também, né, que seriam coisas mais específicas. Vou te dar um exemplo, tá? Chegavam pacientes gestantes no local, e a gente tinha que fazer esse atendimento e transferir para Barra Mansa. E para a gente saber a vitalidade do bebê na barriga, né, do feto, a gente tem que usar um aparelho. Tinham 2 aparelhos no local, os 2 muito antigos. Um quase não dava para escutar, você tinha que fechar toda a sala e ficar muito próximo para escutar alguma coisa, ou a criança, né, para aí sim você transferir ou falar que a criança foi a óbito. E o outro, o cabo, ele já estava exposto e ele não conseguia ligar no local. Então, é isso, em relação a isso que eu falo, que os equipamentos são antigos. A senhora mesmo já passou por dificuldades tentando usar um aparelho desse? Com certeza. Doutora, o que essa... Inclusive, eu já trouxe o meu de casa, de quando eu estava grávida, para poder escutar uma gestante. A senhora poderia me falar um pouco da sala vermelha? Uhum. Ela funciona devido a esses aparelhos que a senhora está... Olha, a gente passa um certo sufoco na sala vermelha, não tem assim os equipamentos mais atuais para a gente poder atuar. Assim, alguns equipamentos não funcionavam e aí a enfermagem já falava, olha, esse equipamento aqui, vamos testar hoje, aí se está funcionando. Está funcionando. Toda vez que eu chegava no plantão, eu checava todos os equipamentos, né? Mas às vezes na hora de acoplar esses equipamentos e realmente ver no paciente, tinha uma dificuldade. Aí a gente tentava fazer uma transferência mais rápido, fazer outras coisas que suprissem, né? Entendi. Obrigado, doutora. Nada. Você tem conhecimento sobre empresas terceirizadas que atuam no hospital? Sabe dizer desculpe, são pagas regularmente? Não fiquei sabendo sobre nenhuma Você empresa não tem esse terceirizada. conhecimento? Não.
Não, todo mundo é de lá. Uhum. Todo mundo? É, porque é um hospital pequeno, né? Então, assim, todo mundo não tinha gente de fora, não, era todo mundo ali. Segurança também, todo mundo. Não tinha segurança, não. Todo mundo. Que ótimo. Mas, doutora, deixa eu tentar colocar novamente aqui a pergunta do meu colega. Tem informação sobre empresas terceirizadas que forneçam algum tipo de serviço para o hospital? Eu não sei se a radiologia e o laboratório são terceirizados. Talvez o laboratório seja, porque não está dentro do hospital, né? Esse motoboy que a senhora mencionou, pode ser que seja terceirizado? Pode ser, o laboratório pode ser que seja terceirizado. Coisas que são fora do hospital, eu creio que sim. Isso a senhora não tem o conhecimento? Não tem. Doutora, voltando na pergunta anterior que a senhora falou da sala vermelha, na sua percepção, você acha que essa sala tem condição de manter funcionando do jeito que está? Não. Tem como melhorar muito. Mas ela tem condição de manter como uma sala vermelha com os equipamentos que estão ali? Não. Por exemplo, vamos supor, se um paciente chega e vamos ter que entubar esse paciente. É um procedimento padrão, tá? E aí a gente tenta uma vez. Se a gente não consegue, a gente pode tentar a segunda vez, mas aí começa a ter um edema na parte superior, né, da via aérea. E aí a gente, vamos supor, tem que passar tem que fazer o paciente viver. E aí a gente tem que passar uma máscara laríngea. Essa máscara laríngea nunca encontrei. Não tinha no local, né? Eu tenho algumas coisas, né, que eu levava para o hospital para tentar, se acontecesse alguma coisa, eu tinha o meu kitzinho ali. Sempre levava as minhas coisas para conseguir até fazer uma transferência. Mas, vamos supor, seria sorte, entendeu? De uma pessoa, um paciente mais grave, uma pessoa menos preparada, talvez pudesse passar por essa situação. E nesses 4 meses que a senhora ficou ali, a senhora chegou a entubar algum paciente? Lá já cheguei. E conseguiu? Consegui. Doutora, há funcionários com cargo de confiança ou diretoria que recebe em dia? Você tem relatos que há cargo de confiança que recebe em dia, enquanto vocês, médicos, estão todos com pagamento atrasados? Não conheço. Doutora, o hospital já teve paralisações ou ameaça de paralisação por falta de pagamento aos profissionais? Eu já ouvi falar que sim. Inclusive, uma pessoa que trabalha comigo em uma outra unidade veio até a porta do hospital com outro colega médico que eu não conheço e, segundo ela ficou na porta pedindo para Rosa pagar. Se não pagasse, ia fazer alguma manifestação fora do hospital. E aí ela pagou esses colegas. Sim, mas paralisação. Paralisação não, foi cogitado, mas nunca foi... Foi cogitado. Foi cogitado, mas nunca A paralisado. senhora foi convidada? Não, eu não estava mais lá. Foi nesses últimos meses. E na época que teve essa manifestação que a senhora mencionou, só os médicos participaram, que receberam os atrasados? Os que não participaram da manifestação não tiveram o seu pagamento efetuado? Essa pessoa falou, eu só saio daqui depois que eu tiver o meu pagamento. E aí ela recebeu, mas assim... Recebeu os 3 meses atrasados? Eu não sei quantos meses ela tinha em atraso, eu sei que ela recebeu. Ela e ele, os dois vieram juntos, mas assim, não tem cabimento ficar na frente do hospital fazendo uma barraquinha para tentar um recebimento, né? Sim, claro. Doutora, quem é o responsável por incluir o nome dos pacientes na lista do SUS? De transferência quando há necessidade? A recepção.
Recepção? Era o pessoal da recepção, fazia ficha. Essa ficha era passada por mim, eu encaminhava para a enfermeira, e a enfermeira fazia o contato com o hospital, a enfermeira-chefe do dia. A enfermeira-chefe, né? Uhum. Ok. Na sua época lá, a senhora lembra o nome da enfermeira-chefe? Posso ver nomes aqui? Eu não lembro. Sem problema. Esses nomes eu só... Ó, tem o Saulo, que era um dos enfermeiros que trabalhava nos meus plantões. A Fernanda também é uma das enfermeiras que trabalhavam comigo. Desses só eram os que eu mais tinha contato. Doutora, mesmo a senhora não estando mais no hospital, mas a senhora sabe nos informar se essa situação de atraso de pagamento sempre foi recorrente, se é por meses, por anos que vem acontecendo? Era recorrente, tanto que quando eu me formei, eu entrei realmente sem saber sobre isso, né? A Paola falou que poderia demorar até 2 meses, e tem um outro hospital próximo aqui que tem essa mesma forma, mas que paga a cada 2 meses. Porém, tem pessoas que já sabiam que era dessa forma, também vieram trabalhar, como outras não. Então, mas a senhora sabe nos dizer, mesmo tendo ficado pouco tempo ali, se essa situação já vem há anos ou Sim. foi só do ano passado até agora? Não, já tem bastante tempo. E ainda continua, porque assim, às vezes as pessoas colocam... Nós temos um grupo de médicos aqui do Sul Fluminense. E aí, quando você quer passar plantão, por exemplo, você não pode por algum motivo. E aí você tem que passar um plantão para outro colega. E aí, quando falam, que é daqui, o hospital daqui, ninguém pega mais. Ninguém quer vir trabalhar, a não ser que faça que nem eu fiz, entendeu? Na época. Já pague para o colega, podendo não receber. O hospital hoje, então, está sendo visto pelos demais médicos, né, que estão aqui para poder cumprir o plantão de vocês, como uma empresa que não paga? Não tem seriedade. Mas, doutora, em algum momento a direção... A senhora tem informação que a direção virou para algum médico e falou, não, vem que você vai receber? Não. Eles não conversam. Inclusive, eles tentam sair pela porta de trás ou não ser visto pelos médicos, não passar pela frente. Vamos supor que no plantão um colega seu não pôde chegar no plantão, né? E como o hospital fazia para poder repor aquele profissional naquele momento? Nunca aconteceu assim comigo como falta, tá? Mas vamos supor, se tivesse algum atraso, acontecesse alguma coisa, ou ficava o médico, igual já aconteceu, de eu trabalhar sozinha, que o outro médico não pôde ir, eu trabalhei sozinha. Mas a doutora Paola tentava buscar um outro médico substituto. E aí, esse médico substituto, ela colocava nesse grupo que a gente tem, né, do Sul Fluminense, e oferecia pagamento à vista. E aí vinha um médico que não é vinculado, né, que não era fixo, vamos dizer assim, da unidade, e cumpria não tinha esse contrato com o plantão. hospital, no caso, esse médico. Não tinha Sim, vínculo nenhum. Vínculo nenhum. Ele só ia para freelance. trabalhar naquele dia, naquele horário, no plantão dele, recebia. E ia embora. Aí, para atrair, vamos dizer assim, né, atrair uma pessoa realmente para fazer o plantão, era feito dessa forma. Plantão pago à vista. Aí consegue. E quando a senhora disse que chegou a trabalhar um plantão sozinha, o seu colega, a senhora tem informação se ele deixou de ir a esse plantão por conta da falta de pagamento? Olha, possivelmente. E já aconteceu muito de chamar médicos e pagarem ele à vista? Já aconteceu.
mesmo de vocês estando atrasados, que vinham, que não tinha contrato, não tinha vínculo nenhum com o hospital, eram pagos após o plantão? Alguns médicos, caso assim, acontecesse algum furo na escala, sim, eram chamados médicos freelancers. E você também mencionou, doutora, que a direção do hospital saía pelas portas dos fundos para não passar perto de vocês, para não dar nenhuma declaração, nenhum esclarecimento? Sim. Isso acontecia com frequência? Comigo, assim, ou eles não me recebiam lá em cima, ou quando passava, não passava na frente, porque é a porta principal e tem uma porta aqui lateral. Eles passavam por essa porta lateral. Provavelmente, quando você ia lá na direção, você iria para cobrar o que eles te deviam, né? Sim. E não te recebia por qual motivo? Falavam que estavam ocupados, tanto que chegou um ponto da gente não poder mais subir para perguntar. A gente tinha que ir na recepção e a recepção falava se a gente podia subir ou não. E aí, se a gente não pudesse subir, a gente continuava trabalhando. E caso a gente pudesse subir, eles falavam sempre a mesma coisa. Mas quem que deu essa orientação que vocês estavam proibidos de subir para poder falar referente à falta de pagamento? A recepção. A recepção? Uhum. Doutora, você possui alguma documentação que comprove os atrasos por mensagem, e-mails, atas, reuniões? Sim. Pode nos fornecer em 5 dias? Sim. Obrigado, doutor. Nada. Doutora, a senhora deseja fazer mais algum relato adicional que julgue importante para a investigação dessa CPI? Acho que vocês perguntaram tudo, foi tudo bem esclarecido. Tá. A gente estava conversando aqui, Sim. porque toda vez que eu emitia as notas, é porque eu achava que eu ia ter esse recebimento de fato. E aí, se a gente soubesse que já tinha tendo esse problema, né, com a direção e tudo mais, a gente teria procurado os outros meios com o Ministério Público. É isso. Ok. Doutora Régia Freitas, obrigado pelo comparecimento. Sim, tá? Eu que agradeço. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos. Boa noite.